Salve a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É um testemunho muito bonito. Eu estava um pouco preocupado porque o pastor me ligou e já na saída pedindo que eu concluísse até as 8 horas. Aí como faltava 15 minutos, eu digo que provavelmente não vai dar tempo de fazer a mensagem até 8 horas. Tem uma irmã que tem um compromisso. Eu digo, então deixa Deus agir, né? Se for da vontade de Deus, que continue e a gente encerra às 8. Mas tudo é para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Qual é o tema da nossa campanha, irmãos? Como é o nome do tema mesmo? Os irmãos lembram? Transbordar na unção. Louvado seja Deus. Transbordar na unção. Estamos na 11º culto, né, dessa campanha. Para a glória do Senhor Jesus, vamos concluir amanhã em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 9. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo desde o lado direito a casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corria as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mil, e me fez passar pelas águas que me dava pela cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se desviam, que devia passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, e de um e outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar. E sendo levados no mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém, irmãos? Podeis assentar. Louvado seja Deus. A mensagem dessa noite, irmão, traz como título o rio que transborda. O rio que transborda. Jesus, irmãos, ele é este rio nas nossas vidas. Ele quer nos fazer transbordar a cada dia. Jesus, ele não quer que eu e você permaneça nas águas rasas. Ele quer nos levar às águas profundas, águas mais profundas. Dificilmente, irmão, a gente vê um cristão que se converte, permanecer por muitos anos simplesmente sentado num banco, sem que as águas comecem a jorrar dentro dele e ele comece a frutificar. É muito difícil a gente encontrar um crente que tenha mais de
3, 5 ou 10 anos, que não tenha essa sede de falar de Jesus, que não tenha a ousadia de transmitir aquilo que Deus fez na sua vida. Quando aquela mulher em Samaria estava ali tentando buscar água, se escondendo do povo, da cidade, por suas transgressões, Jesus pediu água para ela e disse: se você soubesse quem lhe pedia, você era quem me pediria, eu te daria água, que nunca mais você teria sede. Então Jesus é essa fonte, irmãos, essa fonte que nos enche a cada dia, que procura encher a cada um que busca, que procura estar na presença de Deus. Agora o segredo, irmão, é estar na presença do Senhor. Não adianta a gente dizer que é crente se a gente não tem essa sede de ouvir a palavra, se não tem essa sede de transmitir a palavra, se não tem essa sede de ver vidas sendo transformadas assim como nós fomos transformados. Porque os seguidores, irmãos, eles ficarão e Jesus vai fugir daqueles que seguem ele. Assim como ele fugiu certa vez, porque ele viu que o povo andava atrás dele pelo que ele fazia. Porque Jesus matava a fome, porque Jesus curava, e Jesus quer que eu e você esteja na presença dele, porque o adora em espírito e em verdade. Porque o que ele fez já é o suficiente para que eu e você permaneça na presença dele a cada dia. Mesmo que ele não faça mais nada na nossa vida, mesmo que nenhum dos nossos pedidos sejam atendidos, o que Jesus fez já é suficiente para que eu e você esteja nas águas mais profundas e não simplesmente na lama seca ou nas águas rasas. Jesus quer nos levar às águas profundas. Louvado seja Deus. Então a introdução desse texto nos diz que Deus, ele nos chama a sair da superficialidade espiritual. Isso significa sair da superficialidade espiritual. Deus não quer que eu e você, irmão, seja crente de aparência. Deus não nos quer como cristãos apenas de aparência. Nós somos cristãos porque temos uma denominação, somos do Brasil para Cristo, temos um pastor. Deus quer que eu e você testemunhe dele onde quer que nós esteja. Independente de estar na igreja, independente de estar na presença do pastor ou não, Jesus, ele quer nos levar às águas mais profundas. Ele quer que eu e você saia dessa superficialidade espiritual. Nós precisamos entender verdadeiramente o chamado de Deus. Muitas das vezes, eu sei que no começo, quando nós iniciamos, sempre vimos à casa do Senhor ou ao encontro de Jesus em busca de alguma coisa, de algum problema, de alguma coisa que está nos acontecendo, e às vezes isso nos faz a vir à casa do Senhor, por ouvir algum testemunho e achar que conosco também pode acontecer a mesma coisa. Mas no decorrer, irmãos, que nós comecemos a mergulhar nessas águas que Jesus nos oferece, nós comecemos a entender o propósito de Deus nas nossas vidas, e as coisas começam a mudar dentro de nós, e a gente já não tem mais esses mesmos pensamentos que tínhamos antes. Não vivemos mais nessa superficialidade, porque hoje nós entendemos que o propósito de Deus é bem maior na nossa vida. O propósito de Deus é muito maior do que tirar o nosso filho da prisão. O propósito de Deus é muito maior do que curar a nossa enfermidade, um câncer, ou seja, qual for a enfermidade. O propósito de Deus, irmãos, é nos dar a vida eterna, independente da circunstância da morte que nós vamos ter aqui na terra. Então hoje, irmão, nós precisamos entender que estamos aqui porque já somos abençoados por Deus, temos uma garantia de vida eterna. E essa é a maior garantia que nós podemos ter de alguém, de nos dar a vida eterna. E Jesus, ele nos deu. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse direito à vida eterna. Então, independente, irmãos, ninguém quer ver um filho preso, ninguém quer ver um filho morto, ninguém quer ver um ente querido, uma pessoa querida morrer, mas nós precisamos entender que o propósito de Deus ainda é maior que isso, e nós podemos superar qualquer que seja a circunstância, quando nós estamos andando, nadando nessas águas profundas que Jesus é para nós, que Ele nos ensina, que Ele não quer que nós fique nessas águas rasas, porque quando estamos nas águas rasas, irmão, nós não aprendemos a nadar.
A gente só aprende, irmãos, a nadar quando começa a entrar em águas mais profundas. E Jesus quer que nós tenhamos essa experiência de viver em águas mais profundas, de não sermos simplesmente aqueles crentes que ainda estão dependendo do leite, mas aqueles crentes que já é capaz de se alimentar de coisas mais seguras. Tem crente que não aguenta uma advertência de um pastor, tem crente que não aguenta uma palavra quando não vai de encontro à sua necessidade, porque às vezes até diz que é uma indireta que o irmão está trazendo. Por quê, irmão? Porque ainda está no leite materno. Não aprendeu a andar nas águas profundas. Não aprendeu ainda a viver experiências com Deus e entender que o propósito de Deus é bem maior do que isso. Se eu fosse, irmãos, viver dessa forma, eu não estaria mais na presença de Deus. Porque, irmão, nós precisamos entender que nós somos vistos por Deus. Não devemos querer ou buscar ser visto pelo irmão, ser visto pelo pastor. Independente de que o pastor te veja ou não, Jesus está te vendo. Quando aquele homem foi ungir Davi, ele não viu Davi, mas Jesus disse, não, é um desses. Manda chamar o menino que está lá no campo. Jesus conhece o teu nome. Jesus sabe quem você é. Então, irmãos, nós precisamos entender que Jesus, Ele ama cada um de nós. E Ele quer nos levar a essas águas mais profundas. Amém? Então, irmãos, só para nós entendermos os 3 pontos que essa mensagem nos traz, o primeiro ponto é que as águas que crescem gradualmente. Águas que crescem gradualmente. Então veja, irmão, que Jesus levou aquele homem a uma experiência. Ele media 1000 côvados e fazia ver as águas davam no joelho. Com mais 1000 côvados a água já estava na cintura. Daqui a pouco a água já estava no pescoço. E daqui a 1000 côvados a água já estava a ponto de que ele não conseguia mais entrar e precisaria ser a nado. Precisaria nadar. Então Jesus nos diz que as águas elas crescem gradualmente. É pouco a pouco. Não é de um dia para a noite que Jesus vai nos levar à experiência completa, mas é no caminhar com Deus, é a cada dia buscando o Senhor. Eu acredito que desses 12 dias, irmão, nós vamos aprender muito. É uma experiência muito bacana que a gente tem quando nós nos dedicamos na obra de Deus. Porque às vezes a gente acha difícil vir um culto segunda, terça, quinta e domingo. Aqui nós só temos 2 cultos. E a gente vê que hoje é o 11º dia. A gente está vindo 11 cultos em seguida. E Deus, a cada dia, vai nos abençoando, nos dando força para vir. Então, se tivesse culto todos os dias e a gente quisesse vir, daria para vir sim. Mas a gente, muitas das vezes, coloca desculpa, coloca isso, coloca aquilo, porque ainda não aprendemos a sair dessa superficialidade espiritual. Precisamos fugir da aparência do mal. O segundo ponto, irmãos, é que onde o rio passa, há vida. Aonde esse rio passar, irmão, a vida. Então nós precisamos a cada dia buscar a estar dentro desse rio. Se a gente estiver num lugar que a gente vê que essas águas não estão presentes, irmão, nós precisamos fugir, porque só há vida aonde esse rio passa. Se você está num lugar onde não tem nada da presença de Deus, onde não se fala de Jesus, onde não sai nada que agrada a Deus, pode fugir, irmãos, pode fugir porque ali não tem vida. Porque em tudo e em todas as coisas a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus. Seja qual for aquilo que estejamos fazendo, nós precisamos agradecer ao Senhor. Temos tempo para tudo na nossa vida. Mas Jesus, Ele precisa estar presente em tudo e em todo o tempo na nossa vida. Louvado seja Deus. E o terceiro e último ponto. O impossível se torna possível. O impossível se torna possível. Quando nós determinamos a seguir e obedecer ao Senhor, aquilo que parece impossível aos nossos olhos, Deus nos prova e nos mostra que é possível, porque é Ele que está no controle. Então, o que nós precisamos fazer é obedecer ao Senhor. É buscar sair dessa superficialidade. É de demonstrar para Deus e não para o homem que somos crentes, mas para Jesus que somos seus seguidores, que somos testemunhas dele, que somos salvos por ele. É isso que Jesus espera de mim e você. Assim como Jesus viu naquela mulher que tocou nela quando eu estava ali com aquela enfermidade. E Jesus olha para trás e diz: quem me tocou? Mediante uma grande multidão,
Até os discípulos se admiram e dizem, como perguntas do Senhor, quem tocou, diante de uma multidão dessa, todos lhe tocaram. Mas Jesus disse, não, mas o tocar em mim foi diferente, porque de mim saiu virtude. Jesus espera que saia virtude, irmão, de dentro de nós. Que o nosso vir à igreja não seja simplesmente para cumprir tabela, que não seja simplesmente para demonstrar ao pastor ou à família que somos de uma igreja, que somos religiosos, mas porque entendemos a vontade de Deus e precisamos dele a cada dia. Nós precisamos, irmãos, buscar oportunidades de surpreender a Deus, de surpreender a Jesus. Jesus várias vezes foi surpreendido na Bíblia. Nos dias de hoje, será que nós temos feito algo que venha surpreender ao Senhor? Será que as nossas atitudes, o nosso testemunho, a nossa prática de vida tem surpreendido a Deus? De forma de que Ele olhe para nós e diga, saiu virtude de mim nessa noite. As suas orações foram ouvidas nessa noite. Que as nossas orações, irmãos, durante esses dias, 11, 12 dias, não fique simplesmente dentro dessa caixinha. Que não paralise dentro desse teto, mas que ela suba até a mansão celestial. Que Deus nos ouça as nossas orações, que elas saiam do fundo do nosso coração. E não simplesmente, irmãos, da boca para fora, ou do lápis para o papel. Que sejam realmente as nossas intenções de buscar ao Senhor, de mergulhar nessas águas profundas, de deixar que esse rio transborde dentro de nós, sem medo de morrer afogado, porque quando acreditamos em Jesus, é possível andar por sobre as águas. É possível. O impossível se torna possível. Quando Pedro quis vir ao encontro de Jesus, ele disse, pode vir. E por um certo tempo, Pedro andou sobre as águas. Então não deixe que a dúvida, não deixe que a incredulidade sufoque você, mas permita-se a nadar nas águas profundas que é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como aplicação nessa noite, em primeiro lugar, a primeira aplicação é avançar para as águas profundas. Precisamos, irmãos, a cada dia avançar para as águas profundas. Avançar no conhecimento da palavra de Deus. Não se acomodar simplesmente de vir à igreja na terça, no domingo. Mas se aprofundar um pouco mais. É possível ir sozinho na casa de um irmão. É possível ir sozinho em algum lugar, mesmo sem estar na presença do pastor. É possível mandar uma mensagem para alguém. É possível fazer algo mais do que já fazemos. É necessário avançar para as águas profundas. Segundo ponto, confiar no mover do Espírito. Mesmo que não estejamos vendo nada acontecer, mas a nossa fé precisa estar movida a confiar no mover do Espírito Santo de Deus. Porque no momento certo, Ele vai agir na nossa vida. Mesmo que a gente não esteja vendo nenhuma nuvem, como aquele homem não via. E mesmo que você comece a observar uma nuvem tão pequena como a mão do homem, é necessário que a gente creia que a chuva de Deus está para vir. Que a chuva do Senhor, o mover de Deus, do Espírito Santo, está vindo ao nosso favor. E o último ponto da aplicação, ser instrumento de vida. Precisamos, irmãos, ser esse instrumento de vida. Muitas pessoas estão morrendo e Deus quer que sejamos instrumentos de vida. Levar a palavra de Deus àquele que está cansado. Estender a mão para aquele que está já caindo. Ajudar, de alguma forma, aquele que necessita. É isso que Deus quer de mim e de você. Se não pode ajudar financeiramente, nós podemos orar. Podemos fazer alguma coisa. Podemos fazer uma campanha. Podemos fazer uma reunião, uma cesta básica, ou seja o que for, para socorrer um necessitado. Nós precisamos nos mover, buscar ajudar. Talvez você sozinha não possa, mas se você convidar um grupo de amigos, vai se tornar fácil. Então, irmãos, nós somos muitos membros, mas pertencemos a um só corpo e estamos juntos para isso. Então, se o irmão tem uma ideia, passa para o irmão, passa para o pastor,
Deixa Deus te usar. Não fique paralisado no tempo. Não deixe que a mesmice se apodere de nós. Mas venhamos buscar algo para que Deus veja em mim e em você como um instrumento de vida. Alguém que Deus salvou, não simplesmente para que você ficasse ali como salvo, mas que através de você, através de mim e de você, vidas também venham a se salvar. Através do nosso testemunho, vidas possam se converter ao Senhor. Que alguém possa enxergar em mim e você essa fonte de água que é Jesus. Amém? Louvado seja Deus.